volta de 45, 40. Acabar então, faltando quantos para as 5, para não falhar? 5 horas? 5 para 5. Eu tenho emoção de estar, senhora esposa do meu diretor, de minha colega. Eu sou um profundo admirador dessa escola. E muita gente do Brasil aqui estuda e é bem recebido. Quero agradecer, vou fazer tudo muito rápido para poder cumprir o horário, doutor Fernando Araújo, Zé Simão, essa dona Maria José, que é aqui, a quem tanto nós todos devemos. Olha, cuidado, ela está gravando tudo, prestando atenção, e nos ajuda muito. Rodrigo Toscano e o nosso diretor da faculdade, que esteve há pouco aqui, o Duarte Pinheiro. O IBDFAN é quem está aqui. Isso foi fundado por um menino, por um rapaz que idealizou, recém-saído da faculdade, começou a juntar gente pelo Brasil e disse: vamos fundar algo, vamos fazer algo para estudar o direito de família. Não se estudava direito de família naquele país antes, vamos falar a verdade. Processo, constitucional, penal, direito de família é coisa de somente. Advogado de direito de família era de 5ª categoria. Advogado de direito de família, ganhando mal, vivendo com dificuldade. O IBDFAN não criou o direito de família, que ninguém é doido para dizer isso, mas deu dignidade ao direito de família no Brasil, ao ponto de um professor desta faculdade, respeitadíssimo, ter dito ontem que é pena que Portugal ainda não tenha um IBDFAN. Quando foi dito por todos, e por ele e por todos foi escutado, porque teria sido um fórum importante de debates e de assuntos ligados à matéria. De maneira que a esse Rodrigo da Cunha Pereira, que menino ainda, idealizou e nos juntou e nos reuniu, e já estamos além dos 10 anos, eu quero homenagear nesse momento. O cônjuge, que cabe me falar dele como integrante da sucessão, teve, no dizer de Inocêncio Galvão Teles, uma ascensão espetacular em Portugal. Aliás, ele foi o principal pensador do projeto do Código Civil Português, no qual muito se inspirou, aliás, o Código Civil brasileiro. Talvez nas suas linhas mestras. É bem verdade que o Código Civil português foi profundamente alterado, eu diria até renovado, democratizado, em 1977, com o Decreto-Lei 496, que foi um decreto necessário para adaptar o Código de então, que ainda vem de uma época anterior, da ditadura salazarista, para um novo período da Revolução Democrática dos Cravos. No Brasil, o cônjuge também teve uma ascensão espetacular. Ele é, sem dúvida, o principal personagem do direito sucessório no nosso país. Enquanto o companheiro é um triste personagem. Nada é mais maltratado no Brasil do que o companheiro no que se refere à sucessão hereditária. Pena não termos esse tema, porque também não tínhamos chance de falar de tantas coisas, já falamos até demais de muitas coisas. O cônjuge está tratado na parte da sucessão legítima, para começar a conversa, e eu não quero me aprofundar, porque não é bem o objeto do nosso estudo, mas eu precisava deixar essa nota, como se diz aqui em Portugal. O companheiro está no outro artigo, 1790, nas disposições gerais do Código Civil sobre sucessão hereditária, quando de sucessões gerais não trata o assunto, mas esse é o menor dos defeitos do Código, porque na verdade ele é
caótico, perverso, discriminatório, inconstitucional, ao meu ver, a mais não poder, o artigo 1790 do nosso Código. Aliás, está na pauta do tal STJ, já aqui muitas vezes mencionado, Superior Tribunal de Justiça, uma questão de inconstitucionalidade desse artigo. Uma inconstitucionalidade pelo sistema do controle difuso, porque se fosse uma ação direta, seria no Supremo Tribunal Federal. E neste ponto, os meus irmãos e amigos portugueses conhecem bem o que eu estou dizendo, porque é um sistema semelhante ao de Portugal. Enquanto o mundo inteiro ocidental, pelo menos, se divide, sistema americano, sistema austríaco, houve essa junção de controle de constitucionalidade dos dois sistemas no Brasil e, de certa forma, também o que nós encontramos em Portugal. E lá no STJ haveria uma ação que está para ser decidida sobre a inconstitucionalidade ou alguns aspectos da inconstitucionalidade do tal artigo 1790. Estava para começar quarta-feira passada a decisão, estamos todos esperando isso, e a ministra Nancy Andrighi, se não me engano, pediu vistas do processo. Aqui no Código Civil Brasileiro, o artigo, eu estou muito atento de que eu estou falando para uma plateia de brasileiros e portugueses, então eu tenho que dar uma boa atenção aos artigos, como fez Vossa Excelência, chamando bem a atenção. O artigo 1845 é um artigo capital no nosso Código, sobre isso que eu estou tentando explicar, porque ele diz: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Antes desse código, só havia como herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. Não estava o cônjuge. O cônjuge já ingressou como herdeiro necessário aqui e agora. Da mesma forma, nós encontramos no artigo 2157 do Código Civil de necessários legitimários, pode também se chamar obrigatórios, reservatários. São herdeiros legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes, pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucessão legítima. Alguns no meu país que não concordaram muito com esta colocação do cônjuge como herdeiro necessário, alguns, mas não muitos, argumentaram que foi uma inovação infeliz, que não copiava a tradição brasileira. Isso é óbvio, se não era antes, não podia copiar o que não existia, mas que não seguia também uma ordem internacional, pelo menos no mundo ocidental, que não era essa a posição na maioria das legislações. Data máxima venia, isto é uma forma que nós temos, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente pede desculpas antes, venha antes aos que dizem isso. Eu vou, en passant, rapidamente dizer se isso é verdade ou não. BGB, Código Civil Alemão, cônjuge herdeiro necessário. Espanhol, argentino, italiano. Esse italiano, no artigo 536, com a reforma muito importante de 1975. Francês, artigo 914, número 1, com a redação da Lei 1153 de 2001. Suíço, todos que eu estou citando, o cônjuge é herdeiro necessário, ao contrário do que alguns diziam que não era em lugar nenhum. Suíço, já estou na Suíça. Chile, Peru, Paraguai, Venezuela, Cuba, Japão, Bélgica. Na Bélgica, no artigo 915 bis, com a redação da Lei 14/5 de 1981. Portugal, acabei de falar, com a reforma de 1977. Interessante. Na Holanda, pela Lei de 1º de janeiro de 1992, o cônjuge sobrevivente concorre com os filhos em partes iguais. Atenção. E na falta de descendentes, tem direito a toda a herança. Ou seja, preferem, inclusive, aos ascendentes. Então, não é verdade que o Brasil tenha inventado algo. Aliás, se tivesse inventado, mal não haveria. Que bom, que belo exemplo o país estava dando para a comunidade jurídica mundial. Não é verdade. Está seguindo o que praticamente
os sistemas mais modernos estavam fazendo. Logo em seguida, no artigo 1846, o nosso código, já que eu falei no 1845, diz que pertence aos herdeiros necessários, e a consequência de haver herdeiro necessário. Pertence a eles, de pleno direito, quero dar ênfase a esta expressão, a metade dos bens da herança, o nome disso constituindo a legítima. É só o nosso código que tem isso? Não, vamos lá no 2156 do Código Civil Português. Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários. No nosso código, em seguida, de uma forma muito lógica e didática, diz-se como é que se calcula a tal legítima. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. E o Código Civil Português, no artigo 2162, número 1, no artigo que nós vamos e prometemos escrever ao final deste evento, que já é uma vitória para o nosso IBDFAN, para mim mesmo, eu vou trazer esse esqueminha aqui. Vocês pensam que eu sei de cor? Claro que não, eu estou colando, né? Está tudo coladinho aqui. Eu só não tenho esses sistemas aí de, como é? Background, né? Eu não sei fazer essas coisas, mas eu tenho essa cola, e no meu trabalho, que eu vou mandar para a doutora, eu vou trazer a cola para não terem nem trabalho. Está aqui, está por lá. Bom, no artigo, eu estava falando do 2162, número 1 do Código Civil Português. 1162, número 1, diz o quê? Para o cálculo da legítima deve atender-se ao valor dos bens existentes no patrimônio do autor da sucessão à data de sua morte, ao valor dos bens doados, as despesas sujeitas à colação e as dívidas da herança. Aqui também o Código Civil Português diz como se faz o cálculo da legítima. Se quiser expressões latinas ou romanas, delicta, relicta e donata. Também menciona isso o professor Galvão Teles. A ordem da sucessão hereditária no direito brasileiro vem estabelecida no artigo 1829. Muito inovador, mas inspirado, eu insisto nisso, no Código Civil Português, mas com diferenças fundamentais. 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, vírgula, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Eu quero muito insistir numa questão de interpretação, de hermenêutica. Quero relembrar e insistir na necessidade de lermos os nossos clássicos nessa matéria, no caso clássico brasileiro, dentre os quais, fundamentalmente, aliás, Carlos Maximiliano. Sem entender as regras de interpretação, você não vai entender direito nada. Então aqui, basta ler para saber, porque isso é intuitivo, racional, que nós temos uma regra, diz a lei: na sucessão legítima defere-se a sucessão na forma seguinte: 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula, salvo. Aí vem os salvos, os excetos, o entretanto, os não obstante. Isto é exceção. A minha amiga lá da Lituânia, entenda, é uma força de expressão, não está na nossa língua. É porque esta belíssima moça disse que está aqui não só para estudar e aprender bem o nosso direito, como também porque quer bem estudar a nossa língua, não foi isso? Sim, exatamente. Está entendendo bem o que eu estou dizendo? Sim, estou muito agradecida. Eu fico muito honrado. E a senhora fala um português muito melhor do que a metade mais um das pessoas que eu conheço. Aos descendentes em concorrência com cônjuge sobrevivente, vírgula. E o que diz o Código Civil Português, meus amigos? Diz
no artigo 2133, 1A, 2133, 1A, a ordem por que são chamados herdeiros, sem prejuízo do disposto no título da adoção, é a seguinte: A, cônjuge e descendentes. Depois o Código Civil Português vai desmembrar ou descrever melhor essa situação, mas reparem que a solução é a mesma. É a mesma, mas não é igual, porque no Código Civil Português não tem o salvo. O cônjuge concorre com os descendentes e não tem salvo, exceto entretanto. Em outras palavras, o Código Civil brasileiro, pretendendo ser mais moderno e justo, estabeleceu esta concorrência do cônjuge com os descendentes, mas entendeu que em alguns casos, em função do regime de bens, não deveria haver concorrência. Aí nós vamos ter que estudar esses casos. Alguns outros críticos das soluções brasileiras, eu também sou um crítico, mas eu estou falando de algumas críticas injustas, dizem que o Código complicou definitivamente a questão da sucessão, generalizando, porque vinculou a sucessão hereditária a regime de bens. Que coisa estranha e absurda. Primeiro, não é tão estranho, nem absurdo tanto é. Mas também não é justa essa crítica generalizada, porque a relação concorrência e regime de bens só ocorre, e ocorre só neste caso, do cônjuge com os descendentes. Na concorrência com os ascendentes, que também existe, e também em Portugal existe, não há vinculação com o regime de bens. Essa observação, aliás, é bom que se mencione o nome de quem rebateu a crítica, foi o professor Mário Luiz Delgado. Quais são as exceções? O cônjuge concorre com os descendentes, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal. Qual a razão do legislador? É óbvia e foi confessada. No regime da comunhão universal, o cônjuge já é de quase tudo meio. Apesar da palavra universal, não é de tudo, porque há exceções. Eu até conheço um casal casado no regime da comunhão universal, em que todos os bens são particulares da esposa, porque todos os bens advieram de uma doação com a cláusula da incomunicabilidade. Estou certo, né? Não pode acontecer isso? Então, o regime é da comunhão universal, mas não há comunhão entre eles, porque todos os bens vieram de uma doação paterna para a mulher, clausulada. O pai não tinha tanta confiança no marido, né? Clausulou. O marido nesse dia se tornou inimigo do pai, mas ele não quer saber de ser inimigo, ele quer clausular. Está aqui, malandro, tu vive bem, tu estás ótimo, mas os bens são só dela. Regime da comunhão universal, entretanto, sem comunicação, sem comunhão, o que não é comum. Normalmente, se formos para vou falar a expressão latina, não sei nada de latim, mas às vezes umas coisas eu decorei. Quod plerumque fit. O que geralmente acontece é haver a comunhão de quase tudo ou de tudo, praticamente. Por essa razão, o Código não quer que haja herança. O Código não quer que o cônjuge sobrevivente vá ainda arrancar um pedaço para os filhos, se ele já é herdeiro. Onde há ameação, no caso do cônjuge, isso não vale para os companheiros, mas aí é outro problema, não vamos para lá, senão vai confundir. No caso dos cônjuges, onde há ameação, o Código não quer que haja herança. E aí tem uma frase que tem que dizer com calma para não se falar uma palavra errada. Quem herda não meia, quem meia não herda. Pronto, vocês decoraram isso, né? Se é meio, não vai ser herdeiro. No caso da concorrência com os descendentes. Segundo caso, também é outro salvo. Se o regime for da separação obrigatória de bens, e há uma remissão aqui, com 2 S naturalmente, ao artigo, quem me ensinaria aqui é com 2 S, é a esposa do professor Fernando, mestra eminentíssima da língua portuguesa, a quem eu já fiz 3 perguntas hoje no almoço, ela me ensinou logo coisas que a minha ignorância me fazia ficar nas dúvidas, eu já tirei as dúvidas na hora do almoço. Já estou agradecendo e peço que o marido querido remeta a ela as minhas homenagens, viu? Remissão.
Aí diz que esse regime da separação obrigatória está no artigo 1640, parágrafo único. Erro grave. O legislador não deve errar nessa hora. Aliás, o legislador, teoricamente, não deve errar nunca, mas o errar, afinal, é humano. Aqui houve um erro de revisão. Faltou uma revisão no final. O artigo que trata do regime da separação obrigatória é o 1641, onde eu estou quase sendo personagem lá, cada dignidade. Se eu quiser casar futuramente, não estou matando a minha esposa, quem eu adoro muito, eu estou apenas didaticamente formulando uma ideia, né? Espero que ela viva muito depois e fique, que ela seja eterna como é o meu amor por ela. Mas se eu fosse casar, daqui a pouco eu já não poderia mais casar em qualquer regime, eu já estaria debaixo da lei do regime obrigatório, que eu considero inconstitucional. Por que agora? Agora eu falei o porquê. Por que agora? Porque no nosso caso, nós somos juristas, não é? Chamemos assim. A certeza para nós não basta. A certeza basta lá para os outros cursos, ali, corte e costura, física, química, matemática, deve ter, mas muitos aqui. Lá é a certeza. E aqui? Aqui, o nosso trabalho começa com a certeza. Porque nós temos que ir atrás da certeza da certeza. Você quer saber por quê? Não, eu quero saber por que do porquê. O porquê eu já sei. O senhor está atrás da certeza? Não, certeza eu já tenho. No regime da separação obrigatória, diz a lei, o cônjuge não concorre com os descendentes. Isso é certeza. Por que, senhor, que a lei quis assim? A lei quis assim porque o regime da separação obrigatória, de certa forma, é um regime sancionatório. É por ter cometido algo que saiu dos padrões do legislador. Ele como que pune aquele que casou sob esse regime, dizendo, é tão separados os patrimônios que também não vai haver na sucessão concorrência com os descendentes. Senhoras e senhores, por favor, com os descendentes. Terceiro caso. No regime da comunhão parcial, também não há concorrência. Pela mesma razão. Há uma reação. No regime da comunhão parcial, a possibilidade de 3 patrimônios distantes, do marido, da mulher e o comum. Geralmente, há esses bens que são de ambos os cônjuges. Por essa razão, como regra, o Código estabelece que não há, igualmente, concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes nessa situação. Mas aí surge a exceção da exceção. A não ser salvo, é o salvo do salvo, exceto é o exceto do exceto. É a exceção da exceção, se o falecido deixou bens particulares. No regime da comunhão parcial, não há concorrência do sobrevivente com os filhos, com os descendentes. Por quê? Porque já é meieiro, né? Essa regra vale para a comunhão universal, vale para a comunhão parcial. Mas, e se o falecido deixou bens particulares? Aí há concorrência. E como é a exceção da exceção, a interpretação tem que ser restrita. Exceptiones sunt strictissime interpretazione, dizia os ulpianos e os outros da vida, que nós acompanhamos, é claro, porque é a sabedoria de séculos, de milênios no mundo jurídico. Se eu tenho que seguir a interpretação de uma forma estrita, angusta, se a regra é que não concorre, se o regime é da comunhão parcial, e se abre-se uma exceção a isso, dizendo concorre, entretanto, quanto aos bens particulares, me parece que é óbvio, intuitivo, racional, elementar, meu caro Watson, dizia o Sherlock, vocês conhecem, né? O quê? Que quando concorre, nesse caso, e porque é uma exceção, concorre e apenas e só quanto aos bens particulares. Porque quanto aos outros bens, já são menos. A mesma razão lá do regime da comunhão universal. Isto é a minha opinião e a da maioria da doutrina brasileira. Muito bem. Que está nesse julgado aí. Não havendo descendentes, são chamados pela ordem os ascendentes. Tanto quanto em Portugal, a ordem da vocação hereditária no Brasil segue as classes.
preferencialmente. E dentro das classes, um grau. Não confundir grau com classe, classe com grau. A preferência pelas classes. Os graus do parentesco entram dentro das classes para estabelecer as prioridades observada a classe. Por isto, um herdeiro do terceiro grau, tanto em Portugal como no Brasil, pode ser chamado ou convocado e receber a herança, afastando um herdeiro do primeiro grau. Que absurdo aparente, mas não é. Porque aquele herdeiro do terceiro grau pode ser um descendente, que é a primeira classe. Enquanto que o herdeiro do primeiro grau pode ser um ascendente, que é a segunda classe. Então, pai, filho, neto, bisneto. O bisneto é chamado antes que o pai do falecido. Aliás, deve ser um sujeito bastante idoso, um Matusalém, para ter um bisneto e pai vivo, mas é possível para eu dar um exemplo, senão eu tenho que ir embora para Belém do Pará e acaba a aula. Me permitam, né, fazer os exemplos. Então o sujeito tem um bisneto e um pai. Quem vai herdar? O bisneto, porque é descendente. E não o pai, que é ascendente. Estou falando da sucessão legítima. Depois, então, dos descendentes são chamados ascendentes, vírgula, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Salvo, exceto, exceção, talvez, todavia. Não tem. Concorre sempre os ascendentes com o cônjuge sobrevivente, em qualquer caso, em qualquer hipótese, em qualquer regime de bens, seja o da comunhão universal, seja o da separação obrigatória, não importa. Se a concorrência entre cônjuge sobrevivente e ascendente, a concorrência ocorrerá, a não ser que o cônjuge esteja afastado da sucessão, não possa concorrer, como o Código prevê. Aliás, eu estou começando a me apressar mais, porque a hora está acabando, como o Código, aliás, prevê, o nosso Código, no artigo 1830, onde vai ter uma discussão sobre essa questão de continuar existindo ou não a separação judicial, que, a meu ver, não existe mais no Brasil. Deixei isso já escrito e dito e repetido. Por que isso vai surgir de novo aqui? Porque nesse artigo 1830 o nosso Código diz: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente. Este artigo vai excluir o cônjuge da sucessão. Então toda aquela nossa discussão acabou se isso acontecer, porque o cônjuge não vai participar da sucessão. Então somente é reconhecido a ele direito sucessório como concorrente ou direto, não importa, ele está excluído da sucessão se acontecer isto. Se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente. Quando o Código disse isso, ainda existia essa dicotomia, separação judicial, divórcio. Mas não disse só isso, porque isso já dizia também o Código anterior, falando em desquite, etc. Nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Isso aqui é um vai e volta, o professor Fernando hoje, que era um raciocínio um tanto quanto, a respeito de um outro assunto que a gente não está... Lembra a frase, da expressão? Acho que você abriu. Não queres te comprometer, tá? Eu não ia dizer sobre o que era, mas é aquilo mesmo, só que eu vou inventar outra coisa, é como se fosse aquele brinquedo que a gente vai, igual tem uns loucos que gostam desse brinquedo, a gente sofre, vai marchando, aí você fica se agarrando, é bom para namorar, mas fora isso é horrível, como é o nome disso? Uma montanha russa. Olha o que está dito aqui. Se houver uma separação de fato por mais de 2 anos, quer dizer, já é uma separação de fato quase eterna, né? Porque separação de fato por mais de 2 anos, bote tempo, 2 anos é muito tempo, né? Aí o cônjuge está afastado da concorrência, da sucessão. Oh, que novidade, que coisa boa! Não sei se já pesquisaste isso, México, Zé Simão. Isso estava nas ordenações filipinas. Olha a novidade de tantos anos. 1611 parece, né? 1603. Aliás,
fazendo a conta com o Código Civil brasileiro, que muito tem das ordenações filipinas, é outra coisa que eu andei pesquisando, viu, Silvio? Olha o tempo, 1603, 2003, quando começou a vigorar. 11 de janeiro também. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Pois lá já estava que o cônjuge, para ser herdeiro, tinha que estar na casa, morando, vivendo e convivendo com o falecido. A mulher tinha que ser, no caso, teuda e manteuda. Olha essa expressão. Aqui volta a ideia. Se está separado de fato há mais de 2 anos, não é herdeiro. O que é muito razoável. Está separado de fato há mais de 2 anos, consolidada já essa separação. A separação de fato apresenta muitas consequências. Muitas. Inclusive no Brasil, segundo doutrina majoritária no IBDFAN, esse tal IBDFAN que nós tanto amamos e que vocês parecem estão ou já amando ou começando a amar, nós temos uma doutrina lá sobre isso. Há exceções, sim, aqui ninguém é obrigado a pensar como todo mundo, há exceções, mas a doutrina dominante no IBDFAN e no Brasil, do modo geral, é que com a separação de fato, diga lá, professora linda, extingue-se, professora, olha como são lindas as mulheres do Brasil, extingue-se o regime de bens. Quando teoricamente, quando rigorosamente, não ocorreria isso, a não ser pelo divórcio, ou pela antiga separação judicial. O nosso entendimento, tô certo, Simão, pessoal, me ajudem aí, não é isso? Não? É isso, e já há muitas decisões nesse sentido. A mera separação judicial, de fato, extingue o regime de bens. Pois bem, se está separado de fato, não é herdeiro, salvo, eita pau, é o salvo do salvo do salvo do salvo. Salvo se provar que a culpa foi do outro, ou pelo menos que não foi minha. Ora, imagine, alguém separado há mais de 2 anos, está afastado da sucessão, vai ver o outro, diga-se ainda de passagem, para complicar mais ainda, seguindo até uma complicação apresentada por meu querido amigo Rolfo Madalena, se eu pudesse citar todos, Maria Berenice, ouviram falar? Que coisa, uma figura extraordinária, também fala. O outro já pode ter uma união estável, mas está separado de fato há mais de 2 anos. E esse que está separado de fato há mais de 2 anos, não, mas eu quero ser herdeiro, arranja naturalmente um bom advogado. E o advogado vai dizer, tu não tem direito nenhum. Mas como? Por quê? Porque está separado de fato há mais de 2 anos, mas não tem saída para mim, tem uma. Bora tentar. Qual? Tem que provar que o culpado foi o defunto. É isso, pessoal. É a culpa portuária, né? Aí já vai ingressar o elemento culpa, que nós no direito de família estamos querendo tirar a todo o poder que podemos, e essa expressão de Orozinho Nonato, outro mestre do direito brasileiro, vai introduzir a questão culpa para efeito sucessório, para alguém receber ou não uma grana, uma herança. Isso realmente não é muito lógico, é muito criticável. O que mais eu poderia dizer para completar? Não havendo então descendente nem ascendente, se chegar a esse ponto, já o herdeiro, é a minha vez, sou eu, é o cônjuge, herdeiro universal. Isso está dito no Código Civil, com todas as letras, no artigo 1830, não, 1838 do Código Civil. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Qual regime? Não importa. De novo, não importa. Qualquer que seja o regime, o cônjuge, chegando a vez dele, é ele. Separação absoluta, comunhão universal, separação obrigatória qualquer, é ele o herdeiro. Em Portugal como é? Mesmíssima coisa. Artigo 2144. Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge é chamado à totalidade da herança. Qual a grande diferença Portugal-Brasil, Brasil-Portugal? Há muita semelhança, mais semelhança do que diferenças, mas a grande diferença é nessa questão da concorrência do cônjuge com os descendentes, que em Portugal
não há a regra da dependência do regime de bens. Quanto ao quantum da concorrência, quer dizer, como se calcula essas cotas no caso de haver concorrência, no direito brasileiro, com relação aos descendentes, a regra está no artigo 1832. Havendo concorrência com descendentes, ao cônjuge caberá um quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. O cônjuge entra na regra, havendo concorrência. Vamos ao 1829, número 1, para ver se há ou não. Sim, há. Muito bem, está resolvido que há. Agora, o quanto é? Igual. O cônjuge recebe uma cota igual ao do descendente. Mas há uma exceção. Há uma exceção, não, há um complemento, inspirado no direito português. Estava lendo agora, né? Não, 1132. Não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, vírgula, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. É conferida uma cota mínima ao cônjuge. Eu não disse ainda agora, o professor português disse que o cônjuge teve uma ascensão, que o cônjuge teve também uma posição privilegiada também no direito brasileiro. Aqui essa regra também existe no Brasil. Concorre, dependendo do regime de bens, com os descendentes, divide-se a herança per capita, por cabeça, mas com um detalhe: o cônjuge recebe um quinhão mínimo de 1/4 da herança. Se forem até 3 descendentes, 1, 2, 3, 4 é o cônjuge, tudo bem. Se forem mais do que 4, o cônjuge vai receber mais do que cada filho. A questão aí é de matemática, aritmética. Como é? Aritmética, dá para dizer as duas coisas? Porque se ele tem direito a 1/4, sobram 3/4. Se for para dividir por quartos, por 4, 5 e 6, no momento se a família for lá como a dele, lá no Nordeste, que leva 12 filhos, 13, 12, 11, não é bem assim não, já mudou, com a pílula, né, concepcional. A entrada da televisão nas casas do interior, né, isso. Porque sem a televisão, a diversão era balançar na rede. E os meninos vinham. Então, tirando a brincadeira, mas dentro da brincadeira, o que é? Estou chateado. Olha quem está entrando aqui. O pessoal do consulado brasileiro, de João Pessoa, minhas queridas alunas aqui da faculdade. Professores, senhoritas. São lá da terra. Até 3, tudo bem. Mais que 3, o filho vai receber mais que o... Isso tem em Portugal, tem parecido, olha, está no artigo 2139, número 1. A partilha entre o cônjuge e os filhos faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas partes quanto forem os herdeiros. A cota do cônjuge, porém, não pode ser inferior a 1/4 parte da herança. Ponto. No Brasil, vírgula. Se for se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Essa é uma ressalva importante. No Brasil, essa 4ª parte está garantida se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros. Quer dizer, digamos, os filhos são comuns. Se os filhos forem só do outro, não é que ele não concorra, ele concorre, dependendo do regime de bens, mas não vai ter a cota mínima. E a Giselda não está aqui, mas já falou para vocês, é aquela linda que já falou aqui, Giselda Ironaca. Ela corporificou uma expressão, tanto para cá como para os companheiros, onde o problema surge. E se a filiação for híbrida? Bom, se a filiação for dos dois tipos, houver filhos exclusivos do falecido e filhos comuns. Em outras palavras, o cônjuge sobrevivente é ascendente de uns dos descendentes, mas não é ascendente de outros. Como fica a solução? Está em aberto. Eu entendo que ele só tem a cota mínima se for ascendente de todos
os descendentes com que estiver. Por que vocês estão olhando para mim? Vou botar o... Ah, está colocando lá, me ajuda, mano. Bom, agora, eu estou quase terminando, ou já terminando, porque a minha palestra, na verdade, era aspectos controvertidos, que eu ainda não mostrei todos, mas eu estou fazendo uma comparação do direito da sucessão do cônjuge no Brasil e em Portugal. Agora, o que há de mais controvertido, eu já falei de algumas coisas, vem agora pela jurisprudência. Se é que a gente pode chamar jurisprudência. Jurisprudência, o problema nosso é de teoria geral do direito. Tanto aqui como no Brasil, jurisprudência é o conjunto de relações, de decisões uniformes dos tribunais. Temos uma ou outra decisão, mas são tão importantes que às vezes a gente cita assim, sem uma técnica, a jurisprudência do STJ. Será que já é com uma ou duas decisões? A primeira, emblemática, e esse conjunto aqui vai fazer parte da minha escrita, quando eu for apresentar o IBDFAN esse foi o tema, foi o nome que demos, o IBDFAN em Lisboa. Isso aqui vou apresentar também, são as decisões judiciais. A mais importante, há outras, é a 992/749-MS, que o professor citou. Ministra Nancy Andrighi, o que ela diz? Que a separação é um gênero que congrega duas espécies, separação legal e separação convencional. Uma decorre da lei e a outra da convenção, do pacto. E que ambas são obrigatórias. Tim, olha essa palavra. Por que essa palavra? Porque aqui o Código diz que não concorre o cônjuge com descendente quando a separação é obrigatória. Logo eu ia concluir, já concluo, que quando não é obrigatória, concorre, que não está a separação convencional inscrita aqui nas exceções. Mas a ministra Nancy Andrighi, num grande esforço, mais de linguagem, de imaginação, eu diria, do que de interpretação, diz que tanto a separação obrigatória quanto a convencional são obrigatórias. Claro, a separação convencional é também obrigatória no sentido do pacta sunt servanda, que tem que ser cumprido, mas não tem o sentido de obrigatória da outra, que é cogente, imperativa, imposta. É nessa que o Código excluiu da concorrência o cônjuge com descendente. Então aqui a ministra tirou a separação convencional também da concorrência. Praticamente não vai haver concorrência mais na prática, no dia a dia da vida, se essa jurisprudência se transformar em norma